Boa tarde, mais uma vez, em honra ao Cristo Sananda MK, trago a vocês uma leitura do novo Evangelho do Cristo, aonde Cristo disse aos discípulos: vão e divulguem a palavra do novo Evangelho até os confins da terra. Então, agora, vou pedir para que nós possamos inspirar 3 respirações profundas para nos conectarmos a essa mente crística da qual vou ler no Novo Testamento. Então, vamos fechar os nossos olhos. Inspirando profundamente. Soltando o ar em nossos pulmões, inspirando profundamente, soltando o ar nos nossos pulmões e pela última vez, inspirando profundamente, soltando o ar pelos nossos pulmões. Agora vamos, em serviço à luz do Cristo, dessa mente crística, orarmos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o infinito e eternamente sempre. Graças a Deus. Agora eu vou ler capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. O título é Paulo confere o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. Ele prega e opera muitos milagres. Os filhos de Seva não conseguem expulsar demônios por exorcismo. Os adoradores de Diana, Ártemis, geram um tumulto contra Paulo. Então vou começar a leitura agora. Vamos entender o que traz em todo este capítulo. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Porém Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam diversas línguas e profetizavam. E estes eram ao todo quase 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas endurecendo-se alguns e não obedecendo e falando mal do caminho do Senhor,
perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isso pelo espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal maneira que até os lenços e aventais do seu corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades fugiram deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuramo-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, porém vós, quem sois? E saltando neles o homem que estava o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que criam vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram. Na presença de todos e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs-se em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, é-me necessário ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Porém, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho do Senhor. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os reunido com outros de ofício semelhante, disse: Homens, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia este Paulo tem persuadido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que isso venha a servir-nos de desprezo, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, e de que a sua majestade, a qual toda a Ásia e o mundo inteiro veneram, venha a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes arremeteram ao teatro, arrebatando consigo Gaio e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia que eram seus amigos mandaram rogar-lhe que não fosse ao teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque a assembleia estava em confusão, e a maioria deles não sabia por que causa se tinha reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria presentear uma defesa ao povo. Porém, quando souberam que era judeu, todos os unanimemente levantaram a voz, clamando pelo espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? De sorte que, não podendo isso ser contradito, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente.
porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Porém, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia, porque corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta aglomeração. E tendo dito isso, despediu a multidão. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Aquele que tem o entendimento da palavra, nutra-se e alimente-se e mastigue da fonte eterna do saber. Aquele que duvida da palavra não tem o entendimento do que isto significa ao Novo Testamento. Eu sou um instrumento de Deus na terra a despertar almas. Então, todo mês eu leio com muita humildade um capítulo do Novo Testamento e aonde cai, eu transmito à humanidade. Aqueles que sentirem um chamado, aqueles que vibrarem os seus corações, compartilhem esse vídeo para muitas pessoas que estão passando por muitas conturbações, que estão passando por muitos conflitos, tanto internos como externos, medos, depressões, doenças, falta de fé. Assim é que Cristo pede: levai a palavra àqueles que necessitam. Eu vim curar os doentes e não ajudar os sãos. Assim eu termino orando a divina oração da majestosa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, Maria, José. Obrigado, Pai, ó grande arquiteto do universo, com Cristo, ao Cristo, para o Cristo da ordem de Melquisedeque. Mais uma leitura está finalizada, decretada está, finalizada está. E assim é. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão por todos que puderam ouvir a palavra sagrada das profecias do novo Evangelho do Pai em Cristo. Gratidão.